Opa, tudo certo? Bom, na aula passada, né, a gente criou o método de adicionar jogador aqui no jogador DAO, mas a gente não testou, né, esse método. Então, antes de criar o método de atualizar o jogador, né, o método de update do jogador, a gente vai testar esse método aqui, tá? Então, sempre a gente vai criando os métodos do DAO e testando para ver se está funcionando, né? Então, isso a gente vai garantir que depois de finalizar toda a criação do DAO, todos os métodos vão estar funcionando. Aí é contento, né? Vão estar realizando as operações lá no banco de dados. Bom, deixa eu abrir aqui o banco, ó. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem aqui o jogador Tadeu com 500 pontos e o Pedro com 200 pontos, né? O Tadeu a gente inseriu na mão aqui para testar o banco, né, via Client Dev Browser. E o Pedro a gente inseriu aqui no método main, aqui na classe de application, né? A gente tem aqui o método main. Para testar o banco a gente fez um insert aqui, ó. A gente colocou aqui o código do insert com o Pedro, né, com os 200 pontos aqui. Esse código aqui a gente já tem lá no DAO. É basicamente o código para inserir um jogador, né, então a gente vai apagar ele daqui. Vou apagar, vou pressionar aqui Ctrl Shift O, né, para eliminar os imports desnecessários, né, Ctrl S para salvar. E aí como que a gente vai testar, né? Então a gente não vai utilizar aqui testes unitários, tá, de Unity, Mockito, nada disso. O objetivo aqui é criar o jogo Show do Milhão, não ensinar testes para você. Mas o que a gente vai fazer então? A gente vai criar aqui uma classe com o método main. A gente já tem aqui na classe de application o método main, só que eu não vou ficar utilizando essa classe aqui nossa, tá? Para não ficar abrindo aqui essa janela do JavaFX, né, tocando a música, né, de abertura do Show do Milhão, a gente poderia comentar o código que faz isso, né, para a gente só testar mesmo as operações do banco, mas eu não vou ficar mexendo nessa classe. Eu vou criar aqui um outro pacote com uma classe que vai ter o método main, que a gente vai realizar esses testes aí das operações do banco de dados, tá? Então eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, New Class, e vou colocar aqui, ó, no lugar de Application, vou colocar Test, tá? Eu vou criar uma classe chamada Insert Data for Testing, tá? E Finish. É basicamente uma classe aí que vai ter a utilidade, né, de inserir os dados lá no banco, né, para a gente testar. Então eu vou criar aqui o método main, ó. Main, digita main, né, Ctrl espaço e Enter. Então o que eu preciso para testar o meu método adicionar do jogador DAO? Primeira coisa, eu preciso de uma instância do jogador DAO. Então eu vou criar aqui, ó, private. Eu tenho que criar ele como estático, né, porque eu vou utilizar ele aqui no método main, e o método main ele é estático. Por padrão, ele é estático e o método main ele só consegue enxergar o meu DAO se ele for estático também, né? Então, preciso colocar esse static aqui, tá? Então, private static, vou colocar aqui, ó, jogador DAO. Jogador DAO é igual a new jogador DAO, tá? Aqui eu obtenho a instância, né, do meu jogador DAO. E aí, tendo a instância, né, basta eu chamar então, aqui, ó, jogador DAO, ponto, adicionar. E aí o que eu preciso? De um jogador, né? Preciso de um objeto jogador com os dados preenchidos, para os dados dos atributos serem inseridos lá nas colunas da tabela do banco de dados, né, na tabela jogador. Então eu vou criar um jogador, ó, jogador é igual a new jogador. E aí, né, o que eu preciso aqui no meu jogador, né? No método adicionar, o ID ele é inserido de forma automática, né, pela sequence lá do SQLite, né? Então tá aqui o next ID. Eu preciso informar o nome e a pontuação. A pontuação, se eu não formar nada, por default, né, ela é inserida como zero lá no banco de dados. Mas eu vou criar um construtor aqui no jogador, tá? Só para a gente poder testar mesmo
o nosso insert, tá? Eu vou criar aqui então assim, ó, public jogador. Aí eu vou colocar duas informações, que vai ser o quê? O nome e a pontuação. Que eu vou colocar a pontuação, uma pontuação específica para a gente testar lá no banco. Então eu vou colocar this.nome é igual a nome e this.pontuação é igual a pontuação. Vou salvar. Agora aqui eu posso informar as duas informações. O nome do jogador, vou colocar aqui, ó, por exemplo, ó, Ana Paula, e a pontuação, vou colocar, por exemplo, como 800, certo? E vou salvar. Um outro detalhe que eu vou fazer, vou colocar aqui, ó, um sysout, um systemout.println, aqui para mim imprimir o retorno do método adicionar. Porque ó, o método adicionar, ele retorna um true se o registro foi inserido, né? Aquele executa aqui a partir do prepare statement, né? O execute update, faz o commit, né? Através aqui da minha conexão e ele retorna true. Se der algum problema, ele vai aqui no catch e retorna false. Então, além dele inserir no banco de dados, ele vai ter que retornar para mim o true, tá? Vamos testar então para ver se ele vai retornar true e vai inserir no banco a Ana Paula com 800 pontos. Então, ó, botão direito aqui no método main, run as Java Application. Se eu ir lá no console, aqui ó, true, ou seja, tudo indica que tá ok, inseriu, né? O retorno do método adicionar do jogador DAO foi true. Agora, se eu venho aqui no banco de dados e dar um refresh, tá aqui, ó, Ana Paula com 800 pontos. Então, o nosso método de adicionar está funcionando a contento, tá? Isso é importante a gente testar antes de criar aí os próximos métodos, tá? Do jogador DAO, do pergunta DAO que a gente vai criar depois. Porque no final das contas, lá no final, quando a gente terminar a criação de toda a camada DAO, a gente vai ter certeza que todos os métodos estão funcionando legal, ok? Então, até a nossa próxima aula aí, para a gente criar o método de atualizar jogador, né? O método de update. Até lá.